Boa noite, mulherada. A paz a todas. Cadê as mulheres? Digam boa noite. Boa noite. Boa noite. Glória Glória a Deus. Pronto, hein? As meninas dizem que as mulheres educadas dizem amém, hein? Então, vocês estão, creio que todas são educadas. E amém, glória a Deus. Vamos iniciar mais uma segunda-feira aqui, abençoada. Uma segunda-feira que o Senhor planejou, né? Preparou para estarmos aqui unidas, falando do amor do Senhor, compartilhando um pouquinho da palavra. Primeiramente, quero me apresentar. Estou vendo que tem alguns nomes aqui, algumas pessoas novas. Meu nome é Thalita, eu faço parte desse grupo lindo aqui de mulheres, junto com todas. Não tem uma dona do grupo. Aqui é o grupo de todas as mulheres. E o Senhor, ele tem feito a obra aqui nesse grupo há 4 anos. Esse ano vai fazer 5 anos que a gente está toda semana online falando do amor do Senhor e sempre trazendo uma palavra abençoada. O Senhor tem trago uma palavra do céu e tem usado as irmãs para que elas venham, para que todas nós sejamos tocadas, né, pelo amor do Senhor. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, esteja outras vezes, compartilhe esse convite com outras mulheres, que é bênção, o link é sempre o mesmo, tá bom? Depois eu coloco aqui no chat para vocês, a gente tem um grupo no WhatsApp, temos Instagram, várias coisas aqui, e aí eu compartilho para quem tiver interesse ou quiser compartilhar com outra pessoa. Antes de iniciar e passar a palavra para a evangelista Cláudia, eu quero que você feche seus olhos aonde você está, que você prepare esse momento, que você convide o Senhor para se fazer presente, para que Ele venha falar aos nossos corações, para que Ele venha falar conosco nesta noite, para que Ele venha usar a boca da evangelista e de todas que abrirem um microfone para compartilhar algo do Senhor. Então, que o Senhor possa usar a gente nessa noite. Amém? Feche seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, eu quero te agradecer, Pai, pelos livramentos, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pelo alimento, por nos trazer em segurança para casa, para aquelas que ainda estão, Pai, no trabalho, que o Senhor venha levá-las em segurança, Pai, as que não estão em casa, que venham chegar em segurança em casa, Pai, abençoa as tuas filhas, Pai, onde quer que elas estejam, que o Senhor vá de encontro com elas neste momento, Pai, visita os lares, visita os trabalhos, visita a família, visita o coração, visita o íntimo das tuas filhas, Pai. Prepara elas, Pai, para essa noite, nos prepara, me prepara para essa noite, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos encher, Pai, da tua palavra, nos encher da tua unção, Pai. Que a tua presença esteja aqui a todo momento, Pai. Senhor, se tiver algo, Pai, que queira nos desviar do foco, Pai, que o Senhor venha tirar, Pai. Que nós possamos estar inteiramente aqui, focadas em Ti, Senhor. Pai, nesse tempinho que o Senhor preparou, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida das tuas filhas, aquelas que aqui estão, aquelas que estão por vir, aquelas que vão assistir depois. Que o Senhor venha falar o íntimo, Pai. Que nós possamos estar de coração aberto, de mente aberta para te ouvir, para te sentir, para entender o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Senhor. Senhor, usa a vida, Pai, da evangelista Cláudia, Senhor. Abençoa ela, abençoa os planos dela, abençoa o ministério, a saúde, a família. Pai, que o Senhor visite ela, Pai, neste momento, Pai, que ela venha, Pai, ser usada pelo Senhor, Pai, que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da boca da tua filha, Pai. Senhor, que ela possa continuar sendo usada, que ela possa continuar, Pai, manifestando a glória do Senhor, Pai. Senhor, que ela venha curar pessoas, que ela venha renovar, Pai, que aonde ela for, Pai, que as pessoas venham sentir a tua presença através da vida da tua filha, Senhor. Senhor, assim como eu peço, Pai, que cada uma que aqui está, Pai, se existe alguma mulher aqui, Pai, que ainda está tímida, que tem medo de abrir a boca, que tem medo de contar o testemunho, Pai, que essas irmãs, Pai, venham tomar coragem, Pai, que elas venham edificar outras pessoas, que o Senhor venha usar a boca delas, Pai, que nada venha paralisá-las, Pai, que o medo não venha paralisá-las, Pai, que elas venham ser usadas por Ti, Pai. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra, Pai, que faríamos milagres maiores do que o Senhor fez, Pai, que elas possam tomar posse dessa palavra, Pai, que elas venham sair pregando a Tua palavra, que elas venham sair, Pai,
colocando a mão, orando, curando, libertando, renovando, Senhor. Senhor, eu entrego, Pai, a vida das tuas filhas, Pai. Dê essa autoridade para elas, que elas venham entender, Pai, que elas são filhas do Senhor, Pai, que elas são herdeiras, Pai, e que elas podem todas as coisas que o Senhor tem preparado para elas, Pai. Que elas podem acessar, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para cada uma de nós, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Pai, pela conexão, por cada mulher que sempre está aqui conosco, Pai. Senhor, abençoa cada uma das suas filhas, Pai. Senhor, nos enche, Pai, da tua presença, nos enche de ti, Senhor, que nós possamos sair daqui transbordando, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cláudia, fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. Deixa eu usar. Deixa eu usar. Vocês conseguem me ouvir? Não sei se está bem. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Desde o dia que a diaconisa Regiane me fez o convite, eu falei, Senhor, eu nunca falei do meu testemunho. E eu sei que o Senhor vai tocar muitas vidas, porque o Senhor trouxe uma restauração para mim, é a mesma restauração Ele tem para cada uma de vocês. Sou uma pessoa um pouco tímida na hora de falar assim, mas o Senhor é que nos ajuda, e é através do Espírito Santo de Deus que a palavra vai de encontro a cada coração, né? Eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele está me dando de exaltar mais uma vez o nome dEle. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por cada mulher que está nesse grupo. Eu te agradeço pela oportunidade e te convido, Espírito Santo de Deus, vem e faça a limpeza nos nossos corações. Aplane nos nossos caminhos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor tira o fardo pesado e coloca o leve. Senhor, tira o jugo, Senhor, tão duro, Senhor, de nós, Senhor, e troca pelo teu que é suave. Eu te agradeço, Senhor, e eu te convido, Espírito Santo, para que você, Espírito Santo, através, Senhor, da minha vida, Senhor, possa alcançar cada uma desse grupo. E também, Senhor, todas nós, Senhor, saiamos, Senhor, dessa reunião cheias, mas cheias de Ti, Senhor, e convictas que o Senhor nos toma pela Tua mão, Senhor, e o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tá dando para ouvir, né, gente? É que meu celular é velhinho. Eu quero ler uma palavra para vocês, que está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E agora, Isaías, um momentinho. Isaías capítulo 41, versículo 17, 18, 19 e 20. Mais ênfase no versículo 18. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus da esperança. Ele nos dá esperança.
Eu sou casada, tenho 2 filhos e tenho um netinho. Já sou casada há 27 anos. Agora, no dia 28 de junho, nós vamos completar 27 anos de casados. Eu agradeço ao Senhor, porque a minha casa só está de pé, irmãs, porque o Senhor nos sustentou no meio da tempestade. E Ele nos socorreu. Quando eu já estava com 1 ano de casado, mais ou menos, eu tive a minha filhinha, minha primeira filha, Amanda. Ela nasceu de 7 meses, mas a gravidez foi normal, foi tudo tranquilo. Na segunda gravidez, de 4 para 5 meses, eu tive um problema, e eu nunca tinha tido aborto, nunca tinha tido nenhum problema, né, na gestação. E eu passei muito mal e fui para o hospital, e o neném não estava mais batendo o coraçãozinho, já tinha ficado o dia inteiro lá no hospital. Na época era... não me lembro agora a maternidade, é uma bem conhecida em São Paulo para mães que não têm condições financeiras, né, de fazer um pré-natal em particular, e o pré-natal lá era muito bom, porque era assistido por uma faculdade de medicina. Amparo Maternal. De lá, me mandaram ir para casa fazer repouso, e eu fui, porém, era véspera de Natal, gente, e eu tive um aborto perto da meia-noite. Meu primo teve que me levar para o hospital, e ali eu perdi o bebê, e foi muito ruim, porque quando eu cheguei lá, os médicos não me colocaram, não me levaram lá para observação, né? Como eles demoraram muito, mesmo chegando num estado que eu estava, de muitas dilatações, eu tive o aborto ali mesmo, né? E ali aquilo me chocou muito e mexeu muito comigo. E dali eu tive a primeira depressão, que foi depois que eu perdi esse bebê. No histórico da minha família de sangue, existiam muitos problemas de minha mãe com depressão e familiares, avós, né? Tinha essa situação na família que eu cria que estava quebrada em minha vida. Porém, aquilo me alcançou. Eu fui filha adotiva, Deus me deu o presente de uma família maravilhosa, que me adotou com 2 aninhos. Então, eu só soube do histórico da minha família. Minha mãe me falou que eu era adotiva aos 7 anos, minha mãe era viúva, e minha mãe adotiva. E eu não sabia desses históricos, né, da minha família, com depressão, com essas situações. Eu entreguei minha vida para Jesus através dessa minha mãe adotiva, que me levou para a casa do Senhor, me ensinou a palavra, com 7 anos. E dali, eu vivi uma vida indo para a igreja, servindo ao Senhor, né, aprendendo a palavra. E quando eu fiquei doente, eu já tinha tido uma trajetória com o Senhor, na igreja, na adolescência. E ali, no casamento, quando eu entrei em depressão, é como se eu tivesse esquecido tudo aquilo que tinha ficado, né? A minha filhinha tinha 2 aninhos, veio aquela crise que eu tive, fiquei de cama, fiquei muito tempo, mas não tinha sido internada até então. E quando minha família me ajudou muito, minha mãe, meus irmãos, eu já estava casada, morava com meu esposo e com a minha filhinha, mas como eu fiquei doente, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Minha mãe e minha irmã me ajudaram muito, né, meus irmãos, graças a Deus, com muita oração, porque minha mãe era mulher de oração, pedindo oração na igreja para orar, intercederem pela minha vida. Graças a Deus, aquela vida foi voltando para mim, né, e o equilíbrio do Senhor. E eu passei por muitas fases assim, fases que eu estava bem, depois eu ficava mal. Ficava bem e ficava mal. Mas Deus, gente, é a primeira vez que eu dou testemunho, eu estou um pouco nervosa, né? Mas se eu não estiver me fazendo entender, vocês podem falar, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu voltei assim, né? Porque eu fiquei muito ruim, gente, mentalmente, sentimentalmente, né? Mas o Senhor me restaurou através das orações da minha mãe, a oração da igreja que minha mãe frequentava na época, e eu melhorei, e o Senhor foi e restaurou minha família, e a minha filhinha foi crescendo,
e eu engravidei de novo. E essa gravidez foi uma gravidez de risco, que foi do meu filho Rodrigo, mas Deus, o Senhor, me sustentou. Eu fiquei numa gravidez de risco, porém eu ficava de repouso, me cuidei, e quando foi de novo, de 4 para 5 meses, eu perdi muito sangue. E eu não queria ir no médico, porque era assim, eu perdi num dia muito sangue, e no outro dia eu tinha ultrassom para fazer. E naquele dia eu dobrei o meu joelho e eu falei para o Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Passei por toda aquela situação do aborto, o Senhor me restaurou, mudou a minha vida, e eu estava ali passando por essa situação. Seria o meu terceiro filho, porém eu só tinha minha menina. E eu falei, pedi para o Senhor um milagre, eu não sabia se o bebê estava mais ali, de tanto que eu sangrei, né? E orei, clamei ao Senhor e pedi uma resposta para o Senhor ali. E ficou entre eu e Deus. Meu esposo chegou do serviço, eu fiquei deitadinha, quietinha. No outro dia, eu fui fazer o ultrassom. Nesse dia que eu fiz o ultrassom, quando eles começaram a me examinar, eu comecei a chorar e falar. E o rapaz que estava fazendo, o médico, né, perguntou o que está acontecendo. Eu expliquei para ele da perda do sangue, do repouso, das situações, né? E ele falou assim, a senhora fica tranquila, porque o seu bebê está bem guardado e bem escondido. Eu vi ali a mão do Senhor. E ele falou assim, é um menino. E a senhora teve deslocamento de placenta, mas ela já está ajeitadinha aqui, a senhora vai conseguir chegar até o 9º mês. Faz o repouso, a senhora vai ver que daqui para frente, de 5 meses em diante, a senhora vai ver como vai mudar essa gravidez. E foi desse jeito. Eu fui para casa um dia antes chorando, e no outro dia alegre com a notícia que estava tudo bem com o bebê, e que era um menino, eu já tinha menina, e tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Meu filho nasceu de 9 meses, um dia antes do nascimento, foi no domingo que ele nasceu, o culto da igreja da minha mãe era de manhã, e eu fui para a igreja com as dores, fiquei quietinha, porque eu queria ir para o culto, né? E ali perceberam que eu estava meio agitada e falaram, vamos levar ela para o médico, para o hospital, mas vamos levantar um clamor. Eu consegui assistir o culto inteiro, e no final do culto eles levantaram um clamor pela minha vida, pela vida do bebê. E Deus tão maravilhoso, deu livramento para mim e para ele, e ele nasceu saudável, e Deus, glória a Deus, era um menino. Minha menina também, gente, até não posso deixar passar as coisas para vocês entenderem o que o Senhor fez na minha trajetória, com a minha família. O grande testemunho é o testemunho da minha família. A Amanda, minha primeira filha, eu não sabia o sexo do bebê. E como ela estava... Eu entrei em trabalho de parto com 7 meses, então o Senhor, naquela madrugada que eu fiquei no hospital, eu fiquei clamando a Deus, e eu fiz um voto com Deus, porque eu estava num hospital muito precário. Não tinha, eu não sei o problema que tinha com as incubadoras, mas eles não iam poder utilizar. E o médico veio com uma palavra de peso, falando, né, que se precisasse, aquela coisa, porque era um bebê de 7 meses, isso, aquilo, e me assustou. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é orar. É orar e confiar, por mais difícil que seja a situação. E ali eu consagrei aquele bebê. Eu não estava muito firme com o Senhor na época da minha filha, mas eu conhecia a palavra, e ali naquele momento eu renovei a minha aliança com o Senhor e consagrei aquela criança a Ele e pedi vida. A Amanda nasceu, não precisou ir para a incubadora, nasceu com peso, e não ficamos internada, nem eu e nem ela, e eu consagrei ela para o Senhor. O Rodrigo não foi diferente, porque por conta da situação que eu passei, né, de uma gravidez de risco, eu também consagrei ele ao Senhor, porque eu não sabia por causa da perda, né, então eu tive muito medo, e pedi para o Senhor, e o Senhor, né, ouviu a minha oração e me deu esses 2 filhos abençoados. E assim, irmãs, tudo aquilo que eu olho e vejo lá atrás, falei, Senhor, como foi bom ter entregado eles ao Senhor, como foi bom ter consagrado ao Senhor, como foi bom ter feito votos na casa do Senhor, ofertas, tudo por eles, pela minha família. Eu não sabia pelo que eu ainda ia passar, mas eu sempre tive esse coração de entregar, de confiar e de consagrar ao Senhor.
né? Porque a minha família adotiva era um presente que o Senhor me deu. Eu podia ter ficado na rua, porque com 2 aninhos, meu pai andava pelas ruas comigo e com meu irmãozinho. E o Senhor preparou essa família para que nós não ficássemos nas ruas, né, com meu pai. E foi um presente de Deus. E quando eu estava com a minha família, marido e filhos, eu falava, Senhor, isso é uma coisa preciosa que é ter uma família, que é precioso ter filhos, né? Como é bom poder entregar ao Senhor e confiar no Senhor. E quando os meus filhos tinham 7 anos, então, assim, minha vida foi normal, depois do parto do meu filho, cuidei dele, voltei a trabalhar, e assim foi, né? Ia para a igreja, eu sempre fui para a igreja que a minha mãe frequentava, uma igreja pentecostal, que chama a Igreja Evangélica de Pinheiros, que é uma bênção. Enfim, quando eu estava com, foi em 2007, meu filho tinha 7 anos e minha filha tinha 9, irmãos, antes desse tempo, que ele tinha 7 anos, essas consagrações foram muito importantes, esses votos com o Senhor foi muito importante, porque com 7, o meu filho com 7, a minha filha com 9, eu adoeci. E tive a minha primeira internação num hospital psiquiátrico. Tive uma depressão profunda de novo e fiquei internada. Dentro de 2007 até 2014, eu tive 7 internações com intervalos. Eu melhorava, ficava ruim, melhorava, e assim ia. Meu esposo, um homem que o Senhor preparou, um homem que eu falo, ele tem um coração que é do Senhor Jesus, né? Nessa trajetória de tempo que eu fiquei internada, voltava e melhorava, o que aconteceu, irmãos? O Senhor sempre preparou pastores para cuidar da minha família. Nessa fase, na minha primeira internação, foi a Igreja Batista que cuidou do meu esposo, e ajudou o meu esposo, deu palavras de encorajamento, e ajudou no que eles podiam fazer, né? Na segunda internação, aí eu voltei para casa, melhorava, tinha melhoras e voltava de novo a ficar doente. Então, eu passei por muitas igrejas, porque eu voltava o equilíbrio e eu ficava com vergonha. Vergonha de ter ficado mal, de ter ficado ausente mentalmente. Então, eu ficava... Era 2 extremos. Um primeiro que eu ficava nessa situação, e depois eu ficava com vergonha, eu não queria ir mais, não queria que as pessoas me vissem, porque elas me viram bem, elas me viram, né? E de repente eu estava naquela situação, me sentia envergonhada e ia para outra. E era assim. Aí eu voltei, eu estava na igreja da minha mãe, fui para a igreja batista, voltei, enfim, mas independente o Senhor preparou sempre pastores para cuidar da minha família enquanto eu passei por esse tempo. Então, quando a minha última internação, irmão, só para não ficar muito longo, o Senhor preparou um casal de pastor que, assim, mudou tudo aquilo que eu já tinha passado, já era um tempo diferente, porque esses pastores que ajudavam meu esposo e cuidavam, por um tempo, era muito bom. Mas como eu sempre tinha esses altos e baixos de voltar e de ficar, era uma guerra, gente, porque assim, a minha família, alguém lá atrás, na minha família de sangue, fez uma consagração. E aquilo tinha que ser quebrado na minha vida. Aquilo voltava e voltava, né? E quando eu conheci os pastores chamados Pastora Fátima e Pastor Otávio. Quando eu conheci eles, houve mudança, porque eu sempre ficava nesse altos e baixos, né? E quando eu conheci eles, foi em uma das internações. Eu acho que depois deles, que eu conheci eles, eu só tive mais uma, e a última, que foi a 7ª, né? Eles começaram a me acompanhar no período difícil, e depois ministrar e me discipular. E nesse tempo que eu conheci eles, eu já estava muito distante, porque assim, irmãos, pensa bem, uma pessoa que fica sempre indo e voltando de casas psiquiátricas, de internação, eu perdi totalmente o controle dos meus filhos. Então, assim, eu via meus filhos, eles iam me visitar quando tinha liberação dos lugares que eu ficava internada,
E eu ia vendo eles crescendo sem ter aquele contato que a mãe precisa ter, saber o que está se passando e estar ali junto com o filho. Então, eu tive esse tempo roubado, né? E quando eu ficava com os meus filhos, que eu tinha aquele tempo com eles, eles estavam assim com o coração muito distante, eu sempre procurava dar presente e ganhar eles de um outro jeito, mas depois eu entendi que o que eu precisava era do Senhor. O que eu precisava era estar firme com o Senhor, porque o Senhor é poderoso para transformar caos e desordem num lugar maravilhoso para se viver. E eu comecei a buscar o Senhor e aprender com a pastora Fátima coisas que eu ainda não sabia. E porque quando eu conheci a pastora Fátima e o pastor Otávio, eu estava bem misturada, irmãos. Porque assim, quando a gente fica internado nesses lugares, esses lugares têm pessoas que vão lá para ajudar, né? Então, espíritas, católicos e várias religiões. Eles têm acesso a essas clínicas psiquiátricas e aí eles vão lá e começam a divulgar a religião deles com o pensamento de ajudar aquelas pessoas que estão lá, né? Então, quando eu saía de cada internação, eu já saía com muitos pensamentos, com muita confusão em relação à fé, em relação às coisas que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi na igreja. Então, assim, tudo ficava muito confuso. E quando eu conheci eles, as coisas começaram a mudar de figura, né? Eu conheci muitos irmãos nessa trajetória, irmãos. Eu vou falar para vocês que é muito importante essa empatia com as pessoas. É muito importante a gente orar realmente por aqueles que estão passando por situações tão difíceis que a gente não consegue compreender e explicar, mas é muito importante a oração, é muito importante o estender das mãos, é muito importante não ficar apontando, porque a pessoa já se sente tão triste, porque o inimigo acusa, ele é o acusador das nossas almas, e tudo que a gente precisa é de amor e de carinho e da palavra, que é muito importante, a palavra de Deus. Então, assim, eles foram um diferencial porque eles entraram na nossa vida e não saíram. Eles não abandonaram, tipo, falaram assim, não tem mais jeito. Porque muitas pessoas que me conheceram falavam, não tem mais jeito, não. Essa daí já era, a mente já foi, não tem mais o que fazer. E o Senhor, ele não desiste de nós. Quando Deus tem um projeto, um plano, um propósito para cada um de nós, não existe o já foi. Existe que ele é, que ele era e que ele há de vir. Ele tem um plano novo, ele tem restauração. Então, assim, aquilo que era vergonha se torna em honra, porque a gente começa a enxergar que o Senhor esteve conosco na trajetória mais difícil, no momento mais difícil, e que ele muda realmente a circunstância e ele se faz presente. Eu tive que aprender, irmãs, a cada vez que eu saía das internações, aprender a andar na rua, aprender a cuidar de novo da minha casa, cuidar do meu esposo, dos meus filhos. Toda vez eu tinha que reaprender tudo. E o Senhor foi tão maravilhoso que o meu esposo não me abandonou. Ele podia ter me abandonado. Eu conheci muitas mulheres nessa trajetória toda de internação que ficaram sozinhas, que foram abandonadas. Eu já fiquei em clínicas mais caras, clínicas do SUS, e não, a história não muda. Elas são abandonadas, porque as pessoas não conseguem lidar com aquilo e preferem ir embora e viver uma vida nova e deixar aquela pessoa para trás. Mas o Senhor preparou ele para mim. O nome do meu esposo é Roberto, ele também é evangelista da Casa do Senhor, pela misericórdia do Senhor e graça, e ele não me deixou. Então, assim, irmãos, foi muito importante eu ter entregado a minha vida para o Senhor e ter entregado a minha família aos cuidados dele. Eu não podia cuidar, eu não podia fazer, mas o Senhor nunca abandonou, e o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona nos momentos mais difíceis que você passar. Pode ter certeza que todas as suas orações são colhidas pelo Senhor. E são como sementes. É muito importante que a gente ore. É muito importante que outras pessoas orem por nós. É muito importante a oração.
porque ali são sementes que estão sendo semeadas. A palavra de Deus fala que aquele que anda regando a semente e chorando, ela vai voltar e ela vai trazer aquela colheita, ela vai trazer os seus feixes, porque o Senhor não deixa cair por terra. Vocês estão entendendo? Que o Senhor, Ele dá o pão para aquele que semeia. Nós dependemos dEle. Eu lembro que muitas vezes eu tive que voltar à vida, ir voltando à vida aos poucos, procurar emprego e começar a trabalhar, e tudo isso são enfrentamentos de medo que eu tive, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu mesma não acreditava. Mas o Senhor foi me abençoando, o Senhor foi abrindo porta de emprego a cada fase que eu passava, né? Até que essa pastora e o pastor me visitaram numa penúltima internação que eu tive, e lá eles estavam me dando umas medicações que estavam me fazendo muito mal. E eles conseguiram, eles conheciam, estavam numa faculdade, a pastora e o pastor estavam numa faculdade batista, e o professor deles e o reitor da faculdade é um neurocirurgião. E eles levaram o meu caso e apresentaram para ele, e ele orientou eles o que deveria fazer, o que fazer, porque assim, irmãos, aquelas medicações que eu estava tomando na minha penúltima internação ia me levar a óbito. Eu não melhorava, eu estava indo ladeira abaixo, e eles orando, e eles intercedendo, e sempre com muita oração e intercessão. O Senhor interveio e me tiraram dessa clínica e me levaram para uma outra, tudo na direção do Senhor. E ali, eu lembro dessa visita, que a pastora sempre me visitava, minha irmã também sempre estava comigo, né? E meu esposo. E ela falou para mim, você crê que essa é sua última internação? Eu falei, ai meu Deus. Eu pensava comigo, eu gostaria que fosse, mas como eu já tinha passado por tantas e tantas situações, mas ela falou, você tem que crer. Essa vai ser a sua última internação, você nunca mais vai ser internado. O Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te transformar, o Senhor vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família. E ela tinha tanta fé naquilo que ela falava, eu falava, meu Deus, será? Ela será não. Crê que o Senhor está mudando a sua história. E amém, realmente, irmãos, aquela foi a sétima, foi a minha última internação. E ali o Senhor fechou aquela porta na minha vida, e ali o Senhor abriu outras portas maravilhosas. O Senhor me preparou uma profissão, eu fui copeira por muitos anos, e aprendi muitas coisas, fui trabalhar em hospital, tudo aquilo que falaram para mim que eu nunca faria, que eu nem da minha casa sairia, que eu não teria inteligência, que eu não teria mentalidade, todas aquelas palavras de peso diante daquilo que os médicos viam, que a palavra de Deus fala que nós não temos que andar por vista, mas é por fé, né? Então, tudo aquilo caiu por terra, que eu ia perder minha família, que eu ia perder os meus filhos, que não daria em nada, que aquele casamento acabaria. A última palavra na nossa vida é do Senhor Jesus. E só Ele é que fala o que será do nosso caminho, do nosso destino. E esses pastores não me abandonaram, e não abandonaram a minha família, e sempre estiveram ali pastoreando e discipulando, e não perdiam a esperança, mesmo quando nós achávamos que não ia dar certo, e o Senhor fez dar certo. Meus filhos cresceram, eu comecei a buscar mais o Senhor, vinha aqueles sentimentos, aquelas sensações, né, de perseguição, de tudo aquilo que quando a gente está com depressão, a gente quer se fechar, a gente quer se isolar, a gente não quer falar com as pessoas. Aquilo tudo o Senhor foi limpando, foi me ajudando a vencer, e até hoje o Senhor me ajuda, né? Porque eu percebo, gente, que quando nós nos isolamos e a gente quer ficar naquele mundinho fechado, é como se o nosso coração tivesse uma carapaça ali para que não entre a luz do Senhor. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós abrimos o coração, mesmo que uma frestinha, para falar, Senhor, me ajuda,
me ajuda, eu não estou conseguindo, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu confio em ti, e o Senhor entra, e o Senhor faz a mudança. A palavra de Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Então, gente, a palavra do Senhor, eles foram me ensinando de novo, porque assim, todas as vezes que eu caía e eu ia perdendo a noção, o Senhor ia me trazendo de volta através da oração da igreja, através dos pastores. E graças a Deus, que os meus filhos, graças ao Senhor, que meus filhos não se perderam, graças a Deus, que a minha família foi protegida, e eu estava escrevendo, né, um pouco da minha trajetória, e falei, Senhor, lá atrás, eu achava que não ia conseguir, que eu ia perder minha família, mas o Senhor guardou todas aquelas ofertas, irmãos. Uma vez eu estava na igreja, o ministro disse minha oferta e falou assim, se você hoje não tem uma oferta para entregar na casa do Senhor, você tem oferta sim. Entrega a sua vida, entrega a vida da sua família. E eu lembro que muitos irmãos foram lá na frente com os filhos e colocaram os filhos próximo do gasofilácio e oraram. E eu fui uma dessas que entreguei os meus filhos como uma oferta ao Senhor. Eu nem imaginava as coisas que iam me acontecer, né? Mas o Senhor guardou a minha família, o Senhor protegeu os meus filhos. Minha filha, graças a Deus, está na casa do Senhor. Meu filho, eu estou esperando no Senhor, mas o coração dele é do Senhor, a vida deles é do Senhor e o tempo é do Senhor, né? Eu conheci esses pastores que foram presente de Deus para minha vida, como todos os outros que passaram nessa trajetória, nesse tempo. E eu agradeço ao Senhor pela vida deles, né? Teve um tempo que a gente ficou afastado, né? Por causa que a vida, né? Trabalho, correria, né? E um dia eu recebi o convite, a gente ficou um tempo assim meio que distante desses pastores, porque trabalho, né, correria, o Senhor tirou eles de um ministério e o Senhor estava ali com um chamado para eles abrirem, né, um novo ministério, e a gente ainda não sabia, porque na correria da vida, né, e eles mandaram, a pastora me mandou um convite para um culto no lar, né, fazia tempo que eu não havia. E eu moro em Taboão da Serra e ela mora lá na Chácara Santana, né? E é bem longe daqui. E eu fui nesse culto no lar. Nessa época, minha filha estava distante dos caminhos. Teve época que minha filha estava... E assim, coisas que acontecem na família. Às vezes um está mais forte, às vezes outro está mais fraco, mas sempre a gente está buscando o Senhor, né? E eu fui nesse culto do lar e aquilo me deu uma alegria quando entrei ali no quintal daquela casa. E ali eu falei, Senhor, eu achei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar, é aqui que eu quero. Aqui que eu quero, Senhor, congregar, e aqui que eu não quero, Senhor, mas sair, eu quero ficar num lugar, e nesse lugar eu ficar firmada, e crescer e frutificar com a minha família. E meu esposo ainda não estava lá, né, eu fui, convidei meu esposo, ele ainda estava resistente, convidei minha filha, convidei meu filho, e os pastores falaram que estavam orando por nós há muito tempo já, né? Eles sempre oraram, sempre nos cobriram, mas que eles estavam orando para que o Senhor nos levasse para congregar com eles, né? E nós fomos, eu fui primeiro, meu esposo estava mais resistente para ir, e o pastor falou, vai congregar sua família toda, é você e a sua casa, o Senhor vai trazer para cá. Aí eu fui, levei minha filha na época estava namorando um rapaz, né? E eles nessa época já estavam morando juntos. Minha filha tinha um problema de saúde, que desde quando ela começou a menstruar, ela tinha cólicas fortes, ela desmaiava, todas as vezes que vinha a menstruação, era um caos, né? E a gente sempre orando e buscando a Deus pela cura, pela restauração dela. Quando ela foi nesse culto do lar, o Senhor visitou ela e o Senhor a curou. E a pastora, que é a pastora Fátima, que é nossos pastores, né, e a pastora Otávio, o Senhor mostrou para ela que o Senhor estava curando o ventre da minha filha e que o Senhor daria um filho para ela, né? E foi desse jeito, irmãos. A Amanda engravidou do meu netinho, o Peter,
E eu, naquela época, estava desempregada. Meu filho estava trabalhando, e olha a situação, uma situação que Deus criou, assim, comigo e com meu filho. Eu entrei num serviço temporário, e nesse serviço era para trabalhar num hospital. E eu sabia que era só aquele tempo, né, de cobertura, e depois eu sairia dali. Nesse tempo, meu filho também estava desempregado. E o Senhor falou para mim entregar o currículo dele. E eu não conhecia ninguém lá, a gente vinha de van e voltava, né, para o trabalho. E eu falei, amém. Peguei o currículo do meu filho, falei, mas eu vou entregar para quem? Já tinha falado com algumas pessoas, né, meu filho nunca tinha trabalhado assim, trabalhou em alguns serviços, mas ele também era jovem aprendiz, né? E o Senhor preparou um rapaz, eu estava conversando com ele na van, e ele falou, seu filho está desempregado? Eu falei, tá, então entrega o currículo dele para mim. E eu entreguei o currículo para ele, e ele era o chefe da farmácia daquele hospital. Então, quando eu entreguei o currículo do meu filho por e-mail, eles chamaram o meu filho, só que o meu filho foi trabalhar em outra unidade. Eu trabalhava no Embu, ele foi trabalhar em Pinheiros. Acabou o meu tempo de trabalho e meu filho ficou. Então, quando a minha filha foi nesse culto do lar, que o Senhor curou a minha filha, que a minha filha engravidou, a minha filha precisava de um convênio, né? Ela teve alguns probleminhas, e nós não tínhamos como pagar um convênio para ela. E através do meu filho, que entrou naquele hospital, ele entregou o meu currículo e me chamaram para trabalhar. Então, o Senhor já tinha... Olha como que o Senhor faz as coisas, gente. E aí eu comecei a trabalhar. Assim que eu entrei em junho, e em julho a minha filha já começou a usar o convênio. E a gravidez da minha filha, até as 4 semanas, 4 para 5 meses, a Amanda estava bem, mas aí ela teve também um problema de saúde e a gravidez começou a ter dificuldade na gravidez. Só que dessa vez foi diferente, irmãos, porque os pastores e a igreja começou a orar e a cobrir de oração. Eu lembro quando eu levei a minha filha para o hospital e ela estava... Dá para ouvir, gente? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então, eu levei a minha filha para o hospital e ela ficou lá recebendo os cuidados, e eu liguei para os pastores e mandei a mensagem do que estava acontecendo, e todo mundo entrou em oração, e os pastores em jejum, em oração, e cobrindo a nossa vida, e cobrindo a vida da minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. O meu neto nasceu com 9 meses, nós assistimos o parto, Deus preparou a melhor maternidade, os melhores médicos, Deus, assim, preparou a excelência para ela. Entende? Como Deus age, como Deus faz. Ele vai muito além do que a gente pensa, do que a gente espera, né? E depois meu netinho nasceu, o pai deixou a minha filha, né? O pai do meu netinho, terminou o relacionamento, minha filha ficou comigo, e o Senhor começou o processo de restauração dela, do coração dela, né? E a minha filha, ela é meio como... Ela, como fala, gente, não sei muito dizer, mas autodidata, né? Ela aprendeu inglês, aprendeu coisas na internet, e só que as portas não se abriam para ela, né? E os pastores orando, e a gente orando, o Senhor abriu uma porta para ela de excelência, né? E graças a Deus ela está trabalhando, né? E está podendo cuidar do neto, e tem abençoado muito a minha vida e do meu esposo, e eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para ela. Meu filho continua trabalhando, e foi muito bom esse tempo que eu trabalhei no hospital, que eu trabalhei também com meu filho, e vi quanto que meu filho é um bom testemunho lá, né? E eu sei que o Senhor está preparando o tempo dele congregar, mas ele, conhecedor da palavra, deu um bom testemunho na empresa. Então, assim, irmãos, tudo que podia ser roubo, tudo aquilo, por isso que eu li essa palavra e escolhi palavra de esperança, porque o Senhor sempre falou, eu, o Senhor, colocarei rios em lugares ermos. Sabe, um lugar seco, terra que você fala, ixi, essa terra não dá para plantar, que essa terra não vai dar nada, essa terra é seca. O Senhor faz aquela terra se tornar uma terra boa e dar muitos frutos. Então, assim, o que o Senhor fez na minha família, o Senhor restaurou, eu tenho visto a restauração do meu casamento, de orar junto com meu esposo, tudo aquilo que a gente não conseguia, tudo aquilo que foi deixado, sabe?
o Senhor está trazendo, né, para nós, né? Então, assim, irmãos, pela misericórdia do Senhor, a gente está aqui vivo e firmes na rocha, porque o Senhor nos tomou pela mão. O Espírito Santo, olha, gente, tudo aquilo que eu ia fazer e que eu não sabia, que eu não, achava que eu não ia conseguir, eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me toma pela tua mão, Senhor. Atravessar uma rua, porque eu vivia com muito medo de tudo que vocês possam imaginar. Então, os meus passos de fé sempre foi em oração, do jeito que a pastora me ensinava. É cada dia um passo um passo de cada vez. Ora e fala com o Senhor. E eu ia orando, eu ia buscando, e o Senhor ia me respondendo. E quem não conhece o meu testemunho de restauração da mente, restauração das minhas emoções, que eu creio que o Senhor vai... É até a volta de Jesus, tem restauração, tem transformação, tem libertação. As pessoas não acreditam que eu passei por tudo isso. Porque fala, mas como? O Senhor abriu porta para mim e eu fiz faculdade de pedagogia, concluí pela graça do Senhor e misericórdia do Senhor. Nesse tempo de muitas tempestades, o Senhor me ensinou Libras através da igreja. Gente, eu conheci tantas pessoas da comunidade surda, eu fui abraçada por tantas pessoas que eu falava, Senhor, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, e o Senhor trouxe tantas mudanças, tantas coisas boas para mim, né? Eu agora estou numa trilha para dar aula, né? Ainda eu não comecei, mas eu estou preparando as papeladas que a diretoria do ensino pediu para mim, né? Meus cursos de Libras e tudo, né? Então, assim, tudo que o Senhor fez naquele momento, naquele tempo, sabe? Agora eu estou vendo frutos daquilo que foi plantado na minha vida, orações, e hoje, eu que dobro meu joelho também, e oro também pelas pessoas, oro e cubro, quando algumas mães vêm falar comigo sobre os filhos, sobre situações que parece que não tem mais jeito, eu falar, não existe isso para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele pode todas as coisas, Ele transforma o caos, porque é assim, né? Como diz em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, gente, a luz do Senhor, Jesus é a luz do mundo, e quem crê nele não anda nas trevas, quem crê nele vive, e é verdade. O Senhor, ele restaura as vidas, ele usa a gente de uma maneira que a gente não espera e nem pensa. Mas vocês não tenham medo. Aquilo que vocês têm medo, aquilo que o inimigo às vezes quer dizer para vocês, não vai dar certo, você não vai conseguir, é mentira, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Nós temos que nos firmar e crer na palavra, no que a palavra diz a seu respeito. Quem a palavra diz que você é? Quem é Jesus e o que Jesus é para você? É isso que você tem que pensar. A palavra de Deus diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, isso ocupe o pensamento de vocês. Quando vir pensamentos contrários àquilo que é do Senhor, o nosso coração logo já fica angustiado. Então aquilo não vem de Deus. Então começa a declarar a palavra, começa a profetizar. Irmãos, quantas noites eu estava dormindo e o Senhor me trazia o meu filho na memória aí, porque meu filho ia para balada e tudo, e sumia, não aparecia. Quantas vezes o Senhor me acordou? Quantas vezes o Senhor me fez orar, interceder, e meu filho está aqui, entendeu? Quantos livramentos o Senhor já deu para o meu filho, para os meus filhos, para o meu esposo? Porque a gente se coloca naquela brecha da oração e da intercessão por aqueles que a gente ama e por aqueles que o Senhor traz no nosso coração. Então, assim, vale a pena servir a Deus. Minha mãe não desistiu, minha mãe orou por mim até o fim, o Senhor recolheu ela. Aquelas orações, aquelas sementes estão todas florescendo. Eu sempre estou orando pelos meus filhos. A igreja, uns têm que orar pelos outros, um orando pelo outro, um carregando o outro, sabe, irmãos? Em oração, em palavras de encorajamento.
E uma coisa que sempre me chamava a atenção é ver o Senhor falando, e eu vi, gente, eu vi muitas vezes em lugares que eu passei, o Senhor falando com pessoas especiais. E isso me chamava a atenção. Eu falava, nossa, o Senhor se importa. Olha como o Senhor alcança, olha como o Senhor sabe o pensamento, olha como o Senhor conhece aquele ser humano. As pessoas olham o por fora e o Senhor olha o coração. Então, assim, irmãos, eu gosto muito de estudar a inclusão, porque o Senhor, Ele nos incluiu na sua família. O Senhor nos enxertou na videira. O Pai nos enxertou na videira. A videira verdadeira é Jesus Cristo. E quem crê nele vai dar muitos frutos, frutos que permanecem para a vida eterna. Hoje, se o inimigo vier te acusar daquilo que você fez, de quem você foi, lembre aquilo que está na palavra. O lugar dele, o juízo dele já está decretado. E aquilo que a palavra diz a seu respeito é aquilo que você precisa crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Deus pelos meus pastores que não desistiram de nós, da nossa casa, e que nós sejamos assim como eles. Não desistamos daqueles que o Senhor coloca em nossos caminhos, por mais que você esteja vendo um filme que você fala, meu Deus, não ande por fé, não ande por vista, é pela fé. Eu creio no que Deus diz, eu creio nas promessas de Deus. Quando eu estou com medo, eu lembro o que Deus prometeu para minha filha, o que o Senhor prometeu para o meu esposo, o que o Senhor prometeu para a nossa família, o que o Senhor prometeu para a igreja dele. Então é nisso que eu vou me apegar. Se apegue às promessas do Senhor. Se apegue àquilo que ele prometeu, que a sua fé vai aumentar e as suas orações vocês vão ver, vocês vão avançar na oração, avançar na fé e avançar naquilo que Deus diz a seu respeito. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus, Cláudio. Que bênção, meu Deus do céu, que palavra abençoada. Quem aqui renovou as suas esperanças, a sua fé, né? Porque às vezes a gente precisa dessa fé renovada, a gente precisa dessa esperança, a gente precisa ouvir testemunhos como esse, por isso que eu falo que a gente precisa abrir a nossa boca e contar os nossos testemunhos, porque o nosso testemunho ele vai edificar outras pessoas que estão passando pelo que a gente está passando. E essa palavra só tem sido confirmação de várias conexões que a gente tem tido aqui ao longo desses dias. Ontem, no culto que eu fui também aqui da igreja, falou sobre também um pouco, tem a ver com a esperança. E aí eu queria até deixar, assim, alguns pontos que eu anotei que vai muito de encontro com a palavra que o Senhor usou na boca da Cláudia, que a gente primeiro precisa aceitar os processos e submeter aos processos. A Cláudia falou, eu fui adotada e eu louvo a Deus porque o Senhor preparou uma família que me quis, que cuidou de mim. Então, ela passou por um processo e ela poderia ter falado, não, ninguém me ama, ninguém me quer, mas ela aceitou esse processo e ela honrou a Deus com isso, porque ela sabe que o Senhor deu uma bênção para ela, que é ter uma família. Nada vem de mão beijada. Deus não está procurando extraordinários, mas diante de uma catástrofe, ele está esperando a gente se manifestar, a gente está disposto a virar uma pessoa extraordinária. Diante do momento difícil, você pode escolher se você vai deixar Deus te tornar uma pessoa especial ou não diante da situação. Você vai ficar aí reclamando de tudo que você está passando ou você vai louvar o Senhor? Como a Cláudia disse, a gente é humano, a gente é falho, a gente tem altos e baixos, às vezes a gente nem consegue, não é sempre que a gente consegue estar todo domingo na igreja, mas a gente tem que todos os dias buscar o Senhor na nossa intimidade, porque nós somos a igreja, né? Então, a gente tem que buscar o Senhor e tem que pedir para o Senhor se manifestar na nossa vida. Eu anotei aqui ontem na igreja, né? Saia da normalidade, crê em Jesus e viva o extraordinário. Aí o pastor falou, não olhe para o problema e nem olhe para o espelho. Olhe para os céus, olhe para o Deus que fez a promessa, que foi o que a Cláudia finalizou. Porque se a gente olha para as nossas circunstâncias, se a gente olha para os nossos problemas, a gente vai desanimar. Quando você vê a situação, fala, nossa, se eu olhar para o espelho e falar assim, nossa, esse problema depende de mim, já era. Posso entregar os pontos, mas não, é o Senhor que nos prometeu, é Ele. Então,
olhe para trás também e veja o tanto que o Senhor fez por você até hoje. Você acha mesmo que essa circunstância vai te parar, que é isso que o Senhor quer sua morte, que essa doença é para sua morte, que esse problema é para sua morte, que essas brigas no casamento é para separação? Não, não é isso que o Senhor quer. A gente já falou aqui, o Senhor usa processos para que a gente venha crescer, para que realmente a gente se permita, ou eu quero ser uma pessoa extraordinária mediante esse processo, eu vou ser uma pessoa especial, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida e eu vou edificar outras pessoas, ou através desse problema eu vou me entregar e vou querer minha morte e não quero mais saber de nada. A gente tem que tomar essa decisão, porque é igual fala, né? Fé é ter atitude, não adianta falar eu tenho fé. O Senhor fala, tem fé? Então põe o pé, que eu vou pôr o chão. Bora lá, vamos ver. Então, a gente tem que se fortalecer na presença do Senhor, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que entregar. Olha quantas coisas maravilhosas a Cláudia viveu, quantas coisas maravilhosas eu vivi. Eu falo que tem aquele louvor que a Regiane um dia compartilhou comigo, que fala 1 milhão de pequenos milagres. Todos os dias eu vivo 1 milhão de pequenos milagres. Pode ser que, às vezes, eu não esteja vivendo ainda o que eu quero, o que eu sonho para a minha vida. Mas todos os dias eu vivo 1 milhão de pequenos milagres. O fato da gente levantar já é um milagre imenso. Esse é o maior que eu vivo todos os dias. Poder acordar, respirar, ouvir, andar todos os dias. Eu ensinei ao meu filho, todos os dias, quando a gente acorda, eu falo, Senhor, eu sei que às vezes o Senhor não quer ouvir oração repetitiva, mas eu não posso deixar de agradecer por levantar, por respirar, por ouvir, por falar. Todos os dias eu tenho que repetir isso para o Senhor, para Ele saber o quanto eu sou grata. Então, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar e a gente tem que estar cercado de pessoas que buscam pela mesma coisa que a gente, que nos cercam. A pastora Fátima é o nosso amor aqui, eu amo a pastora Fátima, o pastor Otávio também, já participei de culto de casais com os dois, e a pastora Fátima, desde quando a gente começou a nossa jornada no Conexão, há 5 anos atrás, ela sempre se faz presente aqui, sempre está aqui conosco quando ela pode, e ela é uma bênção. Então, eu louvo ao Senhor pela vida deles, pela sua vida, louvo a Deus pelos seus milagres, por você compartilhar aqui, porque é muita bênção, muita bênção. Às vezes eu falo, a gente entra aqui meio desanimada, vai borocochô, né? Porque, igual a Cláudia falou, a gente é humana, mas quando eu ouço o Senhor falando através da boca de cada uma das irmãs aqui, eu saio daqui renovada. Eu saio daqui falando, Senhor, estou pronta, bora, vamos lá enfrentar o leão, que eu já estava chegando no final do dia desanimada, falando, não sei não, estou achando que esse leão é grande demais. Mas aí, quando eu ouço o Senhor falando com as irmãs, a minha fé se renova toda hora, a todo momento. Então, só agradecer mesmo, Cláudia, pela sua palavra. E dizer que, no final, você falou algo que tem a ver exatamente com o final, né? Que você falou de cuidar, da gente cuidar das pessoas. E o pastor deixou e finalizou o culto falando sobre isso ontem, né? Que os milagres, a maioria, ou se não for todos os milagres que Jesus fez, só aconteceu quando ele estava cuidando de alguém. Somente quando ele estava cuidando de alguém. Porque quando a gente coloca os olhos nas coisas que o Senhor nos dá, o Senhor vai colocar os olhos nas nossas coisas. Então, somente quando a gente está honrando o próximo, somente quando a gente está cuidando do próximo, é assim que o Senhor vai fazer o milagre. Enquanto a gente está preocupada com as nossas coisas, achando que vai depender da força do nosso braço, vai depender da gente, da força da nossa mente, não vai acontecer. Mas quando a gente tira os olhos do problema, coloca os olhos no Senhor, no que Ele tem para a gente, as coisas acontecem. Ontem eu falei com o meu filho, estava falando para ele sobre a salvação, e falando para ele, eu falei, você acha que se uma pessoa matar uma pessoa, e você que mente de vez em quando para a mamãe, você acha que o que tem peso maior? Aí ele falou assim, eu falei assim, você acha que Deus vai castigar mais do que matou ele? Eu não, mas para Deus é a mesma coisa. Não existe pecadinho, pecadão. Então é a mesma coisa. E aí ele começou a falar, ele tem 8 anos, começou, e quando a gente for para o céu? Mãe, e as pessoas que não creem no Senhor?
E o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão para o inferno? Não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, não, filho, eu falei, eles... Não, ó, fechei a página, desculpa, gente. Eu falei, não, eu falei, a nossa missão é justamente essa, pregar para essas pessoas, falar do amor do Senhor para essas pessoas, cuidar das pessoas, é essa a missão que o Senhor nos trouxe aqui na Terra, cuidar dessas pessoas. Então, quando a gente começa a cuidar das pessoas, quando a gente começa a olhar para o próximo, o Senhor começa a falar, olha, ela está agindo, agora ela esqueceu dos problemas, entregou nas minhas mãos verdadeiramente, está fazendo o que eu mandei ela fazer, que é cuidar das pessoas, cuidar do próximo, e agora eu vou cuidar das coisas dela, porque ela começou a confiar em mim. Então é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa confiar, a gente precisa estar atento. Ontem eu fiquei super chateada que saindo da igreja eu vi um homem caçando o lixo, mexendo no lixo. Aí eu saí, entrei no meu carro, aí eu falei assim, meu Deus, o homem estava procurando comida no lixo, eu tenho 10 reais aqui. Falei, eu vou levar para ele. Quando eu voltei, ele não estava. Nossa, aquilo me chateou tanto. Eu caçando ele, falei, meu Deus, eu perdi a oportunidade. Então, é algo que tocou ao meu coração, que a gente não venha perder essa oportunidade de ajudar o próximo. Porque às vezes a gente está tão fixado, tão aéreo no nosso problema, que a gente esquece de olhar o próximo, que a gente não venha perder esse time, né, de ajudar o próximo também. E é isso, assim, muita bênção, muito obrigada. Meninas, alguém quer compartilhar algo do Senhor, quer falar algo que a palavra tocou, quer contar um testemunho? Eu vi que algumas irmãs estão dizendo aqui, ó, a Leila falou, eu cheguei sem esperanças, mas esse testemunho me fez repensar, glória a Deus. Valquíria, ó, que fortaleza, que Deus continue te sustentando, um exemplo de perseverança. Amém. Alguém quer falar algo? Ou estão todas quietinhas? Todas quietinhas, amém. Então, antes da gente finalizar, eu vou pedir os pedidos de oração. Abram o microfone ou coloquem aqui no chat os pedidos de oração para eu pedir para a Cláudia orar por nós e por esses pedidos de oração. Temos pedido, eu vou pedir para hoje, já vou começar pedindo oração pelo meu tio Ney, que está fazendo tratamento para o câncer. Que o Senhor venha dar força para ele, porque a gente sabe que não é fácil, né? Fazer químio, rádio, orar pela vida dele. Ó, a Valquíria está pedindo oração pelos filhos Nicolas, Murilo e Leonardo. A Jéssica está pedindo pela família dela. A Regiane mandou aqui no nosso grupo oração pela vida da Helena. A bebezinha está internada com infecção no sangue. Vão tirar líquido da espinha e exame de urina para investigar melhor. Vamos orar pela vida da Helena também, essa bebezinha. Orar pela vida da minha cunhada, que está gravidinha, descobriu gravidez há pouco tempo, que o Senhor venha abençoar, que essa gravidez venha ser uma bênção. Já temos orado. Oração pela vida da dona Eva, que fez uma cirurgia de aneurisma. Amém. Mais pedidos? A Josefa está pedindo oração por toda a família, pela casa dela, principalmente na vida do Vinícius, da casa, sua casa e família. Silvana, pela minha casa, minha família, minha vida, saúde, meu pai José. Regiane, pedindo oração pela casa dela. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, três aqui. Três aqui, ó. Oração por para a volta do meu filho Eduardo. Amém. Amém. É isso. Cláudia, por favor, ore pelos pedidos de oração, por todas nós, muitos pedidos aqui de oração pela saúde, pela família. A maioria é saúde. Amém. Senhor, a tua palavra diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. O teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Nós, Senhor, nos rendemos a ti, Senhor, e declaramos a nossa dependência do Senhor. Ó Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, vai visitando cada casa, vai visitando cada família. Senhor, vai enviando os seus anjos em cada lar, Pai, em cada lar representado, Senhor, em cada pessoa, Senhor, apresentada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, envia seus anjos em cada lar, Pai. Senhor, vai tocando, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor. Vai tocando, Senhor, o Ney, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para Ti não é impossível, Senhor. Senhor, acessa o coração, acessa a mente. Senhor, passa o teu bálsamo, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, Pai, é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Por isso eu clamo a Ti por todos os enfermos, Pai. Pela Helena, Senhor, por essa infecção, Pai, cessa agora, que haja cura agora, que haja libertação agora. Senhor, vai tocando nela, ela pertence a Ti, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, não um decreto de médico, nem uma palavra de peso, só aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ela é sarada, ela é curada, ela pertence a Ti. Senhor, o Ney pertence a Ti. Senhor, vai visitando as famílias, Pai. O Nicolas, Murilo, Leonardo. Senhor, vai visitando a Jéssica e sua família. Vai visitando cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vai trazendo a restauração para cada lar, Senhor. Senhor, converta os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Senhor, coloca veredas novas para todos os pés, Senhor, trilharem os seus caminhos. Senhor, escreva em nossos corações a Tua lei. Escreva a Tua palavra em nossos corações, que ao abrir dos nossos olhos, possamos, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, como a minha irmã falou, agradecer pelo fôlego de vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por cura, por libertação, por restauração, por encontros contigo, Senhor. Que haja encontros, Senhor, pessoais, Senhor, de cada um da nossa parentela, de cada pessoa apresentada a Ti, Senhor. Que haja, Senhor, um particular do Senhor com cada vida. Senhor, que haja, Senhor, uma restauração e uma libertação, um encontro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor, Pai, visita, Senhor, visita cada hospital, visita, Senhor, os presídios, visita, Senhor, os corações que estão duros, Pai, por tantas dificuldades da vida. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, quebranta os corações, Pai. Espírito Santo de vida, Espírito Santo de vida. O Senhor perguntou para o profeta, será que pode existir vida de novo nesse vale de ossos secos? O profeta disse, Senhor, Tu o sabes. O Senhor é quem sabe todas as coisas, Pai. Senhor, o Senhor pode fazer, Senhor, da estéril mãe de filhos. O Senhor pode, Senhor, trazer, Senhor, cura e restauração, Senhor, para os físicos e colocar, Senhor, o Teu povo de pé. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Por isso nós clamamos para o Senhor que pode tudo, Pai. Pode trazer a luz, Pai. Traz a luz, Senhor. Traz existência, Senhor, aquilo que, Senhor, o Teu povo espera em Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti. Que os nossos corações estejam em Ti. Que haja esperança, Pai. A esperança para aqueles que confiam em Ti, Senhor. A esperança, a renovo, a transformação, a libertação, a cura. Senhor, vai tocando os corações, vai trazendo as respostas. Senhor, problemas na justiça. Senhor, traz, Senhor, as respostas que o Teu povo necessita. Senhor, traz, Senhor, a restauração para cada lar, a restauração para cada vida, para cada coração. Traz de volta a intimidade. Traz de volta, Senhor, o recomeço. Traz de volta, Senhor, Senhor, aquela presença real do Senhor, quando abrimos os nossos olhos até o momento que vamos nos deitar, que sentimos, Senhor, a Tua presença, que a fé, Senhor, do Teu povo seja renovada, ainda que seja, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda. Você dirá a esse monte, lança-te para o mar, e ele será lançado para o mar. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, o desejo de Te buscar vem de Ti.
até o desejo de te adorar vem de ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a ti e declaramos que confiamos em ti, Senhor, e que todas as dificuldades, Senhor, e todas as circunstâncias que não são contrárias, entregamos nas tuas mãos, Pai. Senhor, se, como diz aquele louvor, o mar pode estar enfurecido, mas o Senhor dá uma ordem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A última palavra vem do Senhor. A tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós esperamos em ti, a nossa esperança está em ti. Todas essas vidas e essas pessoas que foram apresentadas, os nomes no grupo, Senhor, todas elas entregamos nas tuas mãos, e que haja testemunho de cura, de libertação, de restauração, Senhor, de conversão, de libertação, que haja muitos testemunhos e muitas vidas, Pai, sejam alcançadas através desses testemunhos de mudança, de restauração, Senhor, da tua presença, Pai. É tudo que nós precisamos. Continua cuidando de nós, continua cuidando dos nossos, continua cuidando, Senhor, do nosso deitar e do nosso levantar, do nosso ir e do nosso vir. E assim, Pai, como diz a tua palavra, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim, Senhor, nós esperamos em ti e confiamos que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mulheres, vamos finalizar mais uma noite, agradecendo a presença de cada uma de vocês. Esse culto depois vai subir lá para o YouTube. Então, se vocês quiserem, compartilhe com alguma irmã que precisa ser abençoada com essa palavra de esperança. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Lembrando, segunda-feira que vem, como é véspera de carnaval, muitas pessoas, né, aproveitam para viajar, dar uma descansadinha. Não teremos conexão, mas voltamos no próximo. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Boa noite a todas. Boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Deus abençoe. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Deus abençoe.